da Meta, né, de tirar a ferramenta de moderação, a gente conversa com o especialista em direito digital, Fabrício Polido. Fabrício, muito boa tarde, obrigado por se juntar a nós aqui no Money Times. Queria já começar te perguntando, Fabrício, a gente percebe, como o Felipe bem colocou, essa guinada à direita da Meta, né? Você tem o Donald Trump voltando às plataformas da Meta, ele estava banido depois da invasão ao Capitólio, doação do Zuckerberg após o Trump, e agora a questão da checagem. Qual é, na sua avaliação, o risco dessa guinada à direita e esse alinhamento com Donald Trump pela Meta? Boa tarde. Boa tarde, Renan. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, acho que essa decisão realmente ontem veio para chacoalhar um pouco, não só o início do ano, mas também mostrar um pouco qual seria a mudança nas políticas de moderação de conteúdo do Grupo Meta e também mostrar um pouco qual seria esse impacto imediato nas relações políticas que uma decisão como essa poderia trazer, né? E acho que todos ontem acompanharam um pouco não só a repercussão do pronunciamento feito, como quais seriam aí os cenários, tanto para os Estados Unidos e para o Brasil, né? O que nos importa, o que nos afeta. E, sem dúvida, vocês tinham discutido aí, eu fui acompanhando um pouco desse alinhamento em relação à política agora do segundo mandato do presidente Donald Trump, eleito, e que mostra uma tendência das grandes empresas de tecnologia, os grandes conglomerados de tecnologia, como foi no passado também com os conglomerados da energia, do petróleo e gás, mineração nos Estados Unidos, né? Todos sempre buscando um alinhamento com os respectivos governos, considerando que nos últimos anos nenhum governo nos Estados Unidos, seja republicanos ou democratas, ousaram tocar naquilo que é hoje o motor da economia dos Estados Unidos, como as grandes empresas de tecnologia. Então, não vem com novidade, não vejo como nenhuma surpresa, mas sim um desdobramento aí da movimentação e, especialmente no campo da regulação digital, algo que já acontecia quando o empresário Elon Musk adquire o controle da plataforma Twitter, hoje X, hoje X, e referenciando aí esse alinhamento com um governo que hoje já se apresenta uma versão 2.0 dessa nova jornada que os Estados Unidos entram, né? Um sistema político já em decadência e também, acima de tudo, como consultores internacionais apontam, tendentes a expandir ali um pouco das pressões regulatórias e até, em certo modo, autoritárias sobre campos da economia, né? E não seria nenhum, então, mistério que setores da indústria, com receio dessa pressão, da imprevisibilidade, dos rompantes que o presidente Donald Trump apresentou e continua apresentando, pudessem trazer para essas empresas em especial. Então, não vejo como surpresa, mas sim como um desdobramento natural do que aconteceu desde a mudança radical, a guinada feita pelo empresário Elon Musk no passado. Fabrício, quero aproveitar a sua presença aqui, até para deixar a nossa audiência, né, todo mundo ali na mesma página. Então, só para a gente relembrar quais são as principais mudanças nas políticas de moderação de conteúdo que a gente está trazendo, né, que estão por trás dessa análise, então, do Grupo Meta, né, e o que você considera mais significativo, mais impactante? Excelente. Bom, primeiro é dizer, não há simplesmente uma mudança nas políticas de moderação, mas principalmente porque o Grupo Meta resolve publicamente retirar os seus programas e parcerias de verificação de fatos, que são aquelas parcerias com agências que verificam a veracidade, a confiabilidade das informações, né, e que serviu nos últimos anos, no momento da pandemia da Covid-19, eleições, para tornar o ambiente digital mais seguro, mais confiável. Então, esses programas são retirados. Então, nós podemos ver uma espécie de retrocesso nesse campo, né? Não sou eu apenas dizendo, como analista internacional e jurídico da questão, mas também como alguém que olha a evolução do sistema de moderação de conteúdo nos últimos anos, né? E que teve na pandemia da Covid-19, todos e todos aqui vão se recordar, a sua maior momento de teste, né? Acho que, sem dúvida, foi um momento de teste, primeiro ponto. Segundo, nas políticas de moderação, são retirados filtros importantes de
postagens e conteúdo que tecnicamente são desinformativos ou, em alguns casos, são também conteúdos ofensivos, né, que incitam o racismo, xenofobia, misoginia, LGBTfobia, todas aquelas agressões e violências que normalmente circulam também nas redes sociais. Então, ao retirar esses filtros e substituir esse mecanismo pelas as chamadas notas de comunidade, que são utilizadas pela plataforma X, as plataformas transferem para os usuários, para nós aqui, todos, a tarefa de fazer essa espécie de mediação, como se isso significasse o empoderamento e a proteção da liberdade de expressão. Aí que está o ponto central, né? Por quê? Porque simplesmente é como retroceder a internet dos anos 2000, em que as redes sociais, então, ali existentes, embrionárias, significavam um espaço sem lei, né? A terra sem lei, onde tudo poderia ser dito e feito. Então, essa foi a mudança principal introduzida nessa mudança de política trazida pelo grupo, né? E que deve ser testado e verificado como isso vai se aplicar nos próximos anos. No Brasil não há ainda uma mudança significativa, porque as políticas se mantêm, mas gradualmente isso pode gerar mais uma pressão para que a regulação no Brasil seja trazida e testada à prova. Felipe. Fabrício, boa tarde. Uma outra fala do Mark Zuckerberg ontem que foi bastante preocupante foi quando ele citou, ele não citou, desculpa, mas estava na cara, que ele se referiu a tribunais da América Latina como tribunais secretos, tomando decisões sombrias, né? A gente sabe que ele se referiu, na verdade, ao STF, que proibiu durante uma época ali o conteúdo do X, porque a plataforma não estava cumprindo com as decisões, a legislação brasileira. Eu queria saber qual que é o impacto que pode ter essa aliança entre Donald Trump e Facebook e Meta. Que impacto pode ter isso no ponto de vista diplomático? Quer dizer, podemos ver uma espécie de pressão do Trump para que o STF ou o Brasil, de certa forma, aceitem essas regras também de não checagem de dados aqui no Brasil? Existe uma preocupação, e essa pergunta é muito importante, porque ontem nós observamos alguns comentários buscando contemporizar essas mudanças, dizendo que no Brasil elas não teriam nenhum efeito, ou porque o STF brasileiro já está preparado, porque tem atuado em ações de repercussão constitucional envolvendo temas de regulação da internet, como é a discussão a respeito do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que discute a responsabilidade das plataformas por remover, por conteúdo gerado por terceiros e a extensão das obrigações de remover esse conteúdo, né, se dependente apenas de ordem judicial ou não. E do outro lado, algo que deve ser, sim, o ponto de discordância do que foi apresentado ontem no pronunciamento por Mark Zuckerberg, de que as cortes, e aí um recado para a América Latina em geral, adotariam decisões secretas, atingindo a liberdade de expressão, censurando o conteúdo nas redes sociais, o que não é verdade. Por quê? Porque a justiça dos estados e países da América Latina, admitindo aí totalmente os sistemas democráticos, leva em consideração a publicidade das decisões, existe um processo, devido processo legal, e a submissão dessas empresas, como qualquer parte no processo, à jurisdição do Estado, como acontece no caso do STF brasileiro, né? Pensando na repercussão do que foi o ringue digital travado, a personificação da disputa entre Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. Então, o primeiro, acho que grande exemplo disso. O segundo é que se nós tivéssemos que fazer ainda um comentário a respeito do funcionamento da justiça brasileira, a publicidade das decisões dos tribunais brasileiros é muito mais bem avaliada e conceituada do que nos Estados Unidos. A dificuldade de se obter a teor inteiro de uma decisão nos Estados Unidos é muito maior do que no Brasil, com as ferramentas de tecnologia que os nossos tribunais desenvolveram ao longo desses anos. Salvo naqueles casos em que o processo corre em sigilo processual, por razões que a lei estabelece, o restante das decisões e o que corre nos tribunais brasileiros como processo é público. Então, isso deve ser demonstrado aí como prova de que esse argumento é um argumento
um argumento, a meu ver, leviano, porque, primeiro, provoca a rigidez e a confiabilidade da justiça brasileira, né, questiona, e, do mesmo modo, se alinha ao discurso que é típico da extrema-direita, a saber, qual o discurso da extrema-direita? De polarização ideológica e alinhamento de interesses, né, entre determinados grupos e políticos que estão hoje exercendo mandato de representação, como acontece no Brasil, nos Estados Unidos, dizendo que os sistemas de moderação de conteúdo, verificação de fato, representam cerceamento da liberdade de expressão ou censura, quando, na verdade, se nós observarmos, a verificação de fatos vai servir para atribuir confiabilidade a essas informações, né? E eu penso também não só no campo social, mas no campo financeiro, nos mercados, sobretudo pensando qual o efeito de informações falsas que não são verificadas e que estão submetidas agora ao crivo, né, ao controle de usuários, do cidadão comum, e que tem informações de lastro financeiro, monetário, né, cambial, né, pensando também no próprio valor da moeda brasileira versus dólar ou euro e assim por diante. E os efeitos negativos, né, adversos, que esse tipo de sistema vai trazer para os nossos mercados, né? E a pressão regulatória que vai se estabelecer, mais regulação, mais tentativa de intervenção sobre o ambiente digital, que foi ao longo desses anos se estabilizando, né? Então, ao parar com o processo de desenvolvimento e estabilização, amadurecimento e retroceder para os anos 2000, eu vejo com muito cuidado e atenção que nós vamos enfrentar nesse campo em especial. Fabrício, eu queria aproveitar justamente pegar esse trecho que você falou, porque ainda falando sobre a Meta, acho que é uma empresa muito interessante da gente analisar, porque basicamente a gente viu essa empresa nascer, crescer e se desenvolver, né? Tem pouco mais aí de 2 décadas, né? E aí quando a gente olha, você tem uma imagem num passado não tão distante do Mark Zuckerberg, numa imagem um pouco fragilizada, depois daquele escândalo da Cambridge Analytica, ele vai no Congresso americano fragilizado, pede desculpa sobre aquela interferência nas eleições e também no Brexit. E agora você tem uma versão do Mark Zuckerberg mais desafiadora, inclusive recentemente criticando o governo Biden em relação à desinformação durante a Covid-19. Então, é uma mudança de postura muito grande, né, em relação a ele como empresário, como ali fundador da Meta. Como você vê o futuro dessas gigantes, né, digitais? É regulação? Como é lei antitrust? O que você vê no futuro para essas empresas que se tornaram muito grandes e aí estão com ramificações na política e em outras áreas? Exato. O grande momento, o momento agora pede, acho que esse pronunciamento de ontem nos exige muita atenção, cuidado, né? Primeiro porque nós estamos falando de conglomerados de tecnologia que hoje introduzem as grandes inovações em matéria de serviços digitais, de inteligência artificial, uso das redes sociais. Então, isso por si só já é de grande preocupação, pensando em que essas empresas podem deixar de atuar como simples ofertantes nos mercados digitais de produtos e serviços, passarem a mediar o poder político a partir dessas alianças que são feitas, né? E pior, né, nesse ponto específico, se alinhar a discursos que são de extremistas, discursos que potencializam autoritarismos, nós temos visto claramente, né, não estou aqui opinando como especialista, mas sim a partir da verdade, da realidade dos fatos, como eles se apresentam, e olhar de como outras regiões vão buscar fazer frente a isso, como tem sido a Europa, já também assolada em vários casos de países em que as eleições foram disputadas e houve presença maciça do uso das redes sociais, manipulação da mídia e também da ascensão e reerguimento da extrema-direita, né? Eu mesmo, como quem viveu na Alemanha por vários anos, em momentos diferentes, me vejo hoje absolutamente consternado com o que acontece na Alemanha, como um dos grandes motores da Europa, né? Pensando justamente nesse papel, e a própria Alemanha, que teve um papel importante experimental na regulação da internet, União Europeia como um todo.
e pensar que, no fundo, será uma grande corrida tecnológica, política e geopolítica entre Estados Unidos, China, Europa, e olhando a posição que alguns países, como o próprio Brasil, que sempre teve um pioneirismo e respeitabilidade na área digital, poderão fazer. Então, realmente, essas são, acho que hoje, uma das grandes preocupações nesse campo. Agora, resta para os mercados e cidadãos, olhando especificamente para a preocupação de proteção daqueles que são vulneráveis digitais, dos menores, né, da infância, sobretudo na internet, pensando aí na repercussão de que um uso de rede social sem filtros mínimos de confiabilidade e segurança de conteúdo, de redes sociais sem mecanismos de verificação de fatos, de redes sociais que cada vez mais potencializam o ambiente de insegurança, de desconfiança, de arrefecimento do debate, né, do discurso político, como é o que acontece, também responder a problemas muito complexos com soluções aparentemente muito simples ou simplistas. Vamos recuperar a essência da internet. Não, isso não é uma resposta. Por quê? Porque hoje nós temos consciência do que o consumo, né, e a exposição à informação de baixa qualidade, a conteúdo violento, a discurso de ódio, a discurso xenofóbico, antissemita nas redes sociais, acaba nos levando a esse ambiente de total insegurança e também de desconfiança a respeito daquele conteúdo que circula e que continua ali presente. Então, talvez essa seja uma das grandes, hoje, também preocupações nesse campo do ponto de vista prático, né, daquilo que realmente afeta as nossas vidas. Porque uma decisão como essa afeta a vida do cidadão digital, do usuário de internet, dos atores que utilizam as redes sociais também para a realização de atividade econômica, né? Pensando nas empresas e tudo isso, a exibição desse conteúdo de baixa qualidade, a circulação de conteúdo que tecnicamente não reverbera em liberdade de expressão, a meu ver, também é uma das grandes preocupações, né? Porque nem todo conteúdo que está nas redes simboliza a liberdade de expressão. Né? É sobre isso que nós estamos falando. Então, acho que esse é um ponto que deve ser levado em conta para essa discussão florescer e também ser trazida à luz a maior técnica, né, e precisão do que a gente está discutindo. Exatamente. Fabrício, muito obrigado pela sua visão, pela sua análise aqui no Money Times. Nos ajudou a esclarecer e pensar sobre o futuro das redes sociais. Muito boa tarde para você, viu? Obrigado. Obrigado, pessoal. Pontos